Boas pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, aqui do Daniel Godinho e do Mr. Diogo Rego. E nós aqui costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados na próxima hora a debater sobre vários temas, sobre várias experiências, desde marketing, vendas, negócios, imobiliário e muitos outros temas nós vamos debater aqui nos próximos minutos. E hoje temos um convidado muito, muito especial, o número 1, não é, Diogo? Parece que sim. Um convidado mesmo muito, muito especial. Foi reconhecido como o agente número 1 da Remax Global em 2018, 2019, 2021, 22, 23 e 24. Embaixador Remax Europa e 6 vezes número 1 na Europa. Com uma carreira invejável na área do imobiliário, tem um número infindável de prémios nacionais e internacionais. São a equipa com melhores resultados de sempre na história da Remax em Portugal. E porque as palavras são poucas para descrever o sucesso do nosso convidado, damos as boas-vindas ao incrível Daniel Henriques. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O incrível Daniel. Obrigado, Daniel. Incrível. Obrigado, Diogo, pelo convite também. Portanto, é uma honra estar aqui. Acho que fizeste a pergunta do quem é o Daniel, não foi? Vou agora fazer quem é o Daniel. Quem é o Daniel? Nós queremos todos saber quem é o Daniel. Muito bem, ainda não tinhas feito. Não. Acho que é sempre a primeira pergunta, não é? Nós vamos fazer esta pergunta. Para quem não sabe, também nós avisamos sempre ao convidado porque sabemos que é uma pergunta um bocadinho difícil. Sim. Mas para ti não vai ser nada difícil, Daniel. Não é, por acaso não é. Não é porque o Daniel é uma pessoa muito simples. Eu acho que até quando eu cheguei aqui e encontrei logo aqui muita identificação, porque também encontrei pessoas simples. E, portanto, às vezes tem-se uma ideia que homens de negócio, ou pessoas com sucesso, que são pessoas, enfim, não tão simples. Mas eu sou uma pessoa muito simples. Eu sou de Aveiro, muito próximo, mas trabalho em Lisboa, trabalho no mercado imobiliário em Lisboa. Sou uma pessoa de famílias humildes, principalmente da parte da minha mãe e do meu pai também, obviamente. O meu pai é empresário na área da indústria, da metalomecânica. Foi praticamente a minha formação base, não é? Portanto, esta parte da indústria e da parte do empreendedorismo na área da indústria. Já da minha avó também e da minha mãe, portanto, sempre foram pessoas empreendedoras. Mas, como disse, sou uma pessoa com princípios, portanto, desde muito pequeno me foi incutido isso, uma pessoa com valores, com palavra. Isso para mim é muito importante. É muito mais do que propriamente resultados, dinheiros e afins. Não vale tudo para chegar a um objetivo. E pronto, sou trabalhador, gosto imenso daquilo que faço, pratico desporto, já pratiquei futebol muito tempo, joguei muito no Beira-Mar, Já fui para um jogo da nossa terra, e joguei muito tempo futebol. Hoje em dia pratico ginásio, corro, mas é isto. Portanto, uma pessoa simples que, enfim, é isto. Bom, eu até queria te fazer aqui uma questão relativamente aqui. Hoje tu tens o reconhecimento, todo o mérito também daquilo que tu fazes na área do imobiliário, principalmente na agência, na Remax, e possivelmente podemos espelhar talvez a Remax como a maior agência em Portugal. Obviamente depois vamos falar no geral também do imobiliário, mas como é que foi o início? Porque eu sei, e tu já falaste, eu já te ouvi várias vezes a dizer que o início não foi fácil também. E se calhar até hoje mesmo a nível de trabalho também ouvi-te várias vezes a dizer que era das 6 à meia-noite, muitas vezes sempre. E as pessoas têm a ideia que não, é trabalhar 4 horinhas por dia e as coisas e está feito, vou ser o melhor. Fala-me um bocadinho mais desse teu início, do teu trajeto a nível pessoal e profissional. Olha, Daniel, obviamente que todas as pessoas têm alguma fase na vida em que a determinada altura lhes dá um clique. Portanto, eu tive a minha. Eu, como disse há pouco, eu estive sempre ligado à indústria. A determinada altura, em Portugal, houve uma crise severa, não é? 2010, quem é que não se recorda? 2011, 2012. Felizmente, as empresas com que nós trabalhávamos e tínhamos ainda continuam. Portanto, mas eu, pessoalmente, não passei por uma fase muito boa e tive uma queda grande. Do ponto de vista pessoal, físico e até, inclusive, espiritual, posso dizer isso. E passei ali por uma fase da minha vida bastante complicada. Portanto, isso foi bastante difícil naquela altura, não é? Mas também posso dizer que provavelmente foi a melhor fase da minha vida, porque foi onde eu tive as melhores lições
da vida. E foi onde eu aprendi realmente o que era o significado de gratidão e de humildade. Mais tarde eu, recebi a ajuda de uns grandes amigos meus e depois, também mais tarde, depois de uma recuperação interna, eu decidi ir para o imobiliário. Só que a decisão que eu tomei estava, associada a alguns desafios. Estes desafios eram, eu tinha que sair da minha cidade, Aveiro, portanto queria fazer uma geográfica, queria ir para o mercado imobiliário à séria, mas eu não tinha nunca trabalhado no mercado imobiliário, não sabia nada sobre como é que se faziam as coisas, eu não tinha carro, era um desafio, eu tinha pouco dinheiro no bolso, tinha 2.500 euros, 2.600 euros, portanto, tinha alguma roupa, não era muita, mas tive que na altura gastar ou investir num fato, porque diziam que um agente imobiliário andava de fato, então eu tinha que ter um fato. Tive a ajuda também da minha mãe na altura, portanto que ela comprou umas latas de conserva, umas salsicha, uns tachos, uns cobertores e pôs no carro e disse agora vai à tua vida, né? Porque eu estava mesmo realmente numa fase muito difícil e portanto, aliás, estava numa fase difícil, como quem diz, do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista pessoal eu estava bem, muito bem, e isso é muito importante. E eu fui assim à aventura para Lisboa e os primeiros tempos foram de facto muito difíceis para mim, mas ao mesmo tempo entusiasmantes. Portanto, eu nem sei se eu consigo aplicar aqui a palavra difícil. Eu acho que foi muito entusiasmante, porque eu, como disse, não conhecia nada no mercado, não tinha nunca trabalhado no mercado imobiliário, não conhecia uma única rua de Lisboa, tinha acho que ido a Lisboa 3 vezes na minha vida. O carro, um amigo meu emprestou-me o carro. Fui para lá sem sequer ter um sítio onde morar, portanto eu não tinha propriamente nada arrendado. Eu pensei, bom, chego lá e aquilo é fácil, não é? Portanto, esta era a minha realidade. E com pouco dinheiro no bolso, eu tinha um orçamento de 28 euros por dia. Porquê é que eram 28 euros por dia? Porque diziam que demorava 3 meses até fazer o primeiro negócio. Sim, era, isso que eu ia... era mais ou menos isto. Isto em 3 meses, 5 tu consegues fazer o negócio. Assim, então pronto, 5 não dá, portanto as minhas contas não trancam, tem que ser 3. Então 3 dá 28 euros por dia, mas com isso eu tinha que pagar quarto, tinha que pagar combustível, tinha que me alimentar, enfim. E este foi o meu desafio, portanto esta era a minha realidade. E eu só tinha uma opção, portanto eu percebi rapidamente quando cheguei, e quando cheguei eu tive logo ali grandes desafios. Uma foi rebocarem-me o carro, portanto eu parei, eu não devia parar, eu não sabia, pensava que estava em Aveiro e de repente fiquei sem carro. Demorei algum tempo a encontrá-lo, porque pensava que a minha vida tinha ido toda, ao ar, mas não, encontrei. Mas teve uma despesa, e essa despesa fez-me, ter que reduzir o orçamento. Então eu tive que optar e fui viver durante quase praticamente 16 ou 17 dias para o carro. Portanto, esta foi a minha entrada no mercado imobiliário. Foi estar numa cidade que eu desconhecia, no mercado que eu desconhecia, e ali alguns desafios mais do ponto de vista pessoal. Mas eu tinha uma coisa, que é, no primeiro dia ou segundo dia que eu cheguei à agência, eu percebi ali algumas lacunas e algumas oportunidades. Posso dizer que são oportunidades, nomeadamente eu vi lá a horário de abertura 9 da manhã na agência e de repente ninguém chegava às 9, às 10, às 11. E eu digo, bom, isto se é assim, eu tenho aqui uma oportunidade para poder fazer diferente, porque eu tinha o melhor ativo, ou para mim, na minha opinião, é dos melhores ativos que nós podíamos ter, que era tempo e disponibilidade. Portanto, ou seja, eu estava sozinho numa cidade em que eu não tinha mais nada para fazer se fosse trabalhar. E sim, eu quis multiplicar o meu tempo. Portanto, como é que eu fiz isto? Eu acordava, de facto, às 6 da manhã todos os dias, às 7 da manhã estava na agência, preparadíssimo para começar o dia, e saía também todos os dias, à 1, 1h30, 2 da manhã, e ainda aproveitava e ia fazer prospeção de placas na zona, a ver se havia alguma coisa para vender. Portanto, chegava a casa às 3h30, 3h45, e outro dia, dormia 2, 3 horas, porque eu não tinha tempo. Ou melhor, eu tinha pouco tempo para fazer acontecer. Pronto. Então eu tinha que rentabilizar o máximo possível para multiplicar as minhas possibilidades, porque isto, de repente, a ansiedade começa a chegar. E este foi o meu grande desafio ao início. Só que eu acho que com dedicação, com empenho, com gratidão, com humildade, com acreditar muito, e depois, obviamente, com a força do trabalho, com a consistência, com a persistência, com a rotina. Eu falo sempre muito da rotina, é preciso ter rotinas. E as coisas que acabam por acontecer. Mas eu tenho mais desafios pela frente, depois podemos falar sobre isso.
Mas é engraçado falar sobre esses desafios, mas olhando agora para a fase em que tu estás, e muita gente pensa nisto, que é chegando a determinada fase, se calhar vou abrandar. Uhum. Eu queria perguntar-te, o que é que te motiva a todos os dias dar mais e mais e mais? Estando onde tu estás e ganhando o que tu já ganhaste a nível de prémios. Diogo, olha, eu continuo igual. Portanto, com a mesma rotina, com a mesma dedicação. Eu também continuo a chegar. Hoje já não é às Certo. 7, é às 7h30. Ok. Portanto, pronto, 7h30, 8 da manhã eu estou na agência. Não pode ultrapassar das 8 para mim. Ok. Mas estou lá todos os dias, de uma forma consistente. E saio também muito tarde. Eu saio todos os dias à meia-noite, 1 da manhã. Portanto, estes são os meus horários, este é o meu estilo de vida. Foi a vida que eu escolhi, com as consequências, obviamente, que tenho com isso. Mas e porquê é que eu faço isto? Eu não te sei explicar muito bem o porquê. Eu sei que eu tenho um propósito, ou melhor, eu tenho alguns propósitos. Do ponto de vista pessoal, para mim, é muito satisfatório. Eu gosto muito quando eu sinto que ajudo outras pessoas. Quando eu sinto que a minha atitude, o meu exemplo, faz com que outras pessoas também olhem e também elas possam crescer, isso para mim é muito importante. Porque faz-me sentir bem. Na verdade é um bocado egoísta isto, mas é um facto. Certo. Faz-me sentir bem. Depois, porque eu sou ambicioso. Eu não sou ganancioso. Eu acho que há uma grande confusão e as pessoas têm que ficar aqui, não é? Que Acho ganância que não tem nada a sim. ver com ambição. Exato. Até porque eu, enfim, do ponto de vista materiais, eu Material. não sou nada materialista. Mas eu sou ambicioso. Eu sou ambicioso porque eu estou constantemente a desafiar-me. Eu sou o meu maior desafio, eu próprio. Portanto, a luta é comigo. Eu quero sempre, eu acho que sempre consigo fazer mais. E depois tenho uma insatisfação enorme dentro de mim. Portanto, eu estou sempre a procurar preencher este vazio desta insatisfação. Depois, tem outras coisas, como eu falei há pouco, esta coisa dos princípios, da palavra, da honra, que foi desde muito novo incutido. Eu estive na indústria, enfim, com uma estrutura em que a palavra é muito importante. Eu, quando me comprometo com algo, eu cumpro. E como eu me comprometo com muitas coisas, e depois eu tenho a consequência de trabalhar muito. Certo. Ok. Diz-me uma coisa, isto é uma dúvida, uma questão, se calhar, para muitas pessoas da área do imobiliário, consultores, e eu trabalhei na parte de marketing durante algum tempo também. Eu sabia que havia muitos consultores que queriam entrar, por exemplo, na área que tu hoje também talvez atuas, no mercado do luxo. Como é que se entra nesse mercado sem ter mínimo de conhecimento, sem ter talvez networking numa fase inicial? Como é que se começa a introduzir, a fazer transações na área de imobiliário de luxo? É uma pergunta que não é de todo fácil de responder. Porquê? Porque eu não quero limitar as pessoas. Ok. Obviamente que há estratégias para tu poderes entrar no mercado de luxo direto. E isso depois tu transformas um bocadinho a tua vida e a tua realidade de acordo com o mercado onde tu queres estar. É uma forma. Certo. Pronto. Essa forma, obviamente que tu depois também tem, mesmo a tua vida pessoal, tudo o que te rodeia tem muito a ver com este mercado. O que frequentas, com quem te dás, sei lá. Tudo isto tem muito a ver com o mercado que tu queres estar incluído. Nomeadamente o mercado de luxo. Mas não é a única forma. Eu estou no mercado de luxo sem ter trabalhado uma forma para estar no mercado de luxo. Portanto, é uma consequência do trabalho. Porque em Portugal não existe um verdadeiro mercado de luxo. Existe um mercado de classe média alta e classe média muito alta. Pode-se considerar assim. Não quer dizer que as casas não sejam caras. Sim. Atenção. Eu estou a dizer que, comparativamente a outros países, Portugal ainda não tem um mercado de luxo que se possa dizer que é um mercado de luxo, em que se possa, inclusive, só trabalhar esse tipo de mercado. O cliente que tem a casa de luxo também tem a casa de classe média, também se calhar tem um investimento de uma casinha de valores mais baixos. Portanto, e às vezes é por aí que se conhece. E para entrar no mercado de luxo basta-se conhecer pessoas e depois ter a sorte ou não dessa pessoa ter uma casa nesse mercado. Eu acho que em Portugal nós temos de estar preparados para trabalhar todo tipo de mercados. E o mercado de luxo aparece como uma consequência desse trabalho. Mas, e agora para finalizar, e que também é muito importante, é preciso também ter um cuidado ao contrário. Vamos imaginar que eu começo a trabalhar um mercado de classe média baixa.
e eu tenho a minha primeira casa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta neste mercado, eu corro o risco de ficar por aqui. Ok. Portanto, eu aí tenho que ter atenção e tem que haver aqui provavelmente vou ter que perder algumas casas ou vou ter que fazer aqui uma mudança no meu negócio para que eu não fique preso àquele mercado. Ok. Sim. Porque o teu nome fica ali. associado. Não é bem Não o meu é nome nome. que fica associado, mas ninguém gosta de rejeitar trabalho. Portanto, ou seja, eu faço uma angriação de uma casa numa determinada zona de classe média baixa. A seguir dessa angriação há um resultado, há sucesso, há uma venda. Obviamente que outras pessoas, mesmo os clientes compradores que visitam essa casa, são de casas idênticas e portanto o mercado vai fazendo isto e de repente eu fiquei preso àquele mercado sem me aperceber. Negócio leva a negócio. Negócio leva a negócio e como eu não digo que não a negócio, Isso. de repente eu fiquei preso a este mercado. Sim. E é preciso ter um bocadinho de cuidado com isso. Sim. Até porque o vendedor, não é? Quem tem a casa, o proprietário, ele quando vai fazer talvez a sua pesquisa e percebe que aquela pessoa trabalha mais com classe média, aquele apartamento comum, não é? Acaba por perceber, ok, se calhar esta pessoa não tem tanta experiência na transação no imóvel de maior valor. Tem impacto, sim. Tem impacto para aqueles clientes que não nos perguntam nada, não é? São aqueles clientes que vão saber informações nossas, mas e que ficam por ali. E portanto, e que julgam sem antes procurar saber se realmente é assim ou não. Tem sem dúvida nenhum impacto. Aliás, tem um impacto grande e também é preciso ter esse cuidado. Quando isto tem a ver com gestão da própria página, gestão do próprio negócio. Há vezes que nós temos que atacar um certo tipo de mercado. Por exemplo, hoje está um mercado muito quente, que é o mercado das casas até aos 350, por causa da questão dos jovens e do, enfim. Mas eu tenho que ter determinado tempo para esse mercado no meu dia-a-dia, mas não deixar de fazer prospecção para outro tipo de mercados também. Isto é organizar-se, é planear. E pegando nesse mercado quente e entrando aqui numa pergunta que toda a gente quer a resposta, mas entramos aqui em futurologia. Mercado em Portugal, próximos 5 anos, já atingimos o pico, não atingimos o pico, os preços vão baixar, o que é que eventualmente sentes que poderá vir a acontecer, tendo em conta que há muita gente que eventualmente até quer fazer os seus primeiros investimentos e tem sempre aquela dúvida, se calhar isto já passou a fase, ou se calhar não, ou se calhar veio uma crise, portanto... O mercado imobiliário, para além de ser é um produto financeiro, portanto todos concordamos com isso. E existem produtos financeiros que concorrem com o mercado imobiliário. Portanto, nós podemos estar no mercado imobiliário para comprar casa própria, como podemos estar no mercado imobiliário para investimentos, como podemos estar para, enfim, uma diversidade de opções. Sendo que, quando é que é a altura ideal para comprar? É agora. É sempre agora. Porquê? Porque a história, eu não posso pensar no futuro, eu tenho que pensar na história. E tenho que ler alguns dados que estão neste momento em cima da mesa. A história, o mercado imobiliário foi sempre subindo. O preço, obviamente que teve oscilações de preço, mas, enfim, foi sempre o preço subindo. Portanto, logo, há 5 anos atrás, quem não quis comprar porque estava à espera de uma crise, hoje arrepende-se porque não comprou há 5 anos atrás. E quem não comprou há 10 anos atrás, isto é um bocadinho isto. E já passámos por uma crise. E mesmo assim o mercado continuou a subir. Portanto, a boa altura é agora. Agora, como é que eu vejo o mercado imobiliário nos próximos 5 anos? Eu olho para a escassez, primeiro. Portanto, nós temos com uma grande dificuldade de repor habitação nova no mercado. Nós estamos com muita dificuldade do ponto de vista de mão de obra. A população portuguesa cada vez está mais envelhecida. Obviamente que nós estamos, enfim, há muita imigração mas em que a mão de obra não é tão direcionada provavelmente para a construção. E faz com que isso também atrase mais ou suba os custos do ponto de vista de preço metro quadrado de construção. Portanto, o custo do dinheiro em si, portanto, estamos com uma inflação que não está minimamente ainda controlável. Está melhor, mas não está controlável. Portanto, tudo leva a crer com esta escassez de imóveis que temos, com o preço da construção. Não nos podemos esquecer que nós tivemos desde 2011 até 2018 sem construir quase praticamente nada. Isto num país, 7 anos sem ter construído, é muito tempo. É muito tempo. Portanto, nós vamos ter este problema de escassez durante algum tempo. A não ser que o Governo crie medidas que possam vir, enfim, a ajudar um bocadinho para que os preços possam estabilizar. Tu sentes essa medida do Simplex, por exemplo, não veio para ajudar? Não.
o Simplex não quer dizer que tenha sido uma medida, enfim, que não tenha tido boas intenções, Certo. mas podia estar melhor estruturada. Estas medidas, quando vêm, têm que vir com garantias que é para fazer, portanto, e para se cumprir. Não pode haver dúvida. Quando se cria dúvida, um mercado com dúvida é um mercado que, enfim, Risco. é difícil. É difícil. Portanto, a ideia não é má, mas tinha que ser muito melhor trabalhada e tinha que ser muito melhor implantada. E sentes que os investidores estrangeiros, que fala-se muito, que Portugal agora recebe americanos, etc, já atingiram o seu pico ou ainda vêm aqui as Maldivas europeias aqui em Portugal? Bom, olha, Diogo, há uma ideia errada também, porque é preciso ver os números. Nós temos que ter muita atenção do que é que a mídia fala, porque muitas vezes é manipulada, ou a grande maioria das vezes. E a informação que passa não é a real. Nós ainda estamos muito dependentes do mercado português. 85%, 80% das transações é feito pelo mercado português e 20% pelo mercado internacional, pelos estrangeiros, como se diz. Isso. E não são eles que influenciam o preço. O preço está diretamente ligado a estes fatores que eu falei há pouco, que é mão de obra cara, muitos impostos, mas muitos impostos, e escassez de imóveis. Isto é que influencia os preços. Não é pelo facto dos estrangeiros estarem a comprar casas, não é porque nós temos alojamento local, não é porque, enfim, tudo isso são políticas ou mecanismos políticos para ganhar votos. A verdade é esta. Sim. E portanto, e depois a comunicação social faz o trabalho deles, não é? Bom, mas não é esse o problema. Eu não digo com isto que isto não tenha também um bocadinho de impacto, mas não é nada Claro. que se compare, não é os Golden Visa de certeza absoluta também. Portanto, acho que, e respondendo à tua pergunta, o mercado internacional ainda não é, enfim, não tem aqui um peso que seja tão relevante para que nós possamos pensar que eles vão começar agora a... Não, provavelmente vai aumentar. Isso. Obviamente vai aumentar. O mundo também está a mudar e nós cada vez estamos mais globalistas, não é? Mais perto uns dos outros, Mais perto digamos uns dos assim. outros. Até porque essa questão dos Golden Visas terminaram, não foi? Se terminaram na exato. compra de imóveis para a habitação. Isso. Outros modelos não, mas para imóveis Sim. para a habitação, sim. Bom, eu queria te fazer aqui uma questão também relativamente, tu falaste aqui sobre a tua ambição, sobre também essa questão de ser competitivo e querer mais. Talvez tu não sentes que se calhar em Portugal já não tens conquistado tudo o que tinha para conquistar? Pô, quando é que vais... Quando é que tu sentes que epá, já foi? Já pensaste mercado internacional e para os Estados Unidos, por exemplo? Não, Daniel, é assim. Aquilo que eu te vou dizer pode parecer muito estranho. Eu todos os dias chego a casa com o sentimento de que eu não fiz nada. Ok. Acho que a maior parte dos empreendedores. Assim é verdade. No dia a dia é uma sensação comum. É uma verdade. sensação comum, não é? Até dói. Até dói. É verdade. Portanto, estamos sempre com o chicote, não é? Pois é. E porque ainda não provei nada, ainda não consegui, ainda não fiz. Portanto, isto é sempre um vazio muito grande. Eu acho que esta fome, este querer, pois não se trata. Obviamente que o dinheiro é muito importante na vida de todos nós, até para criar condições e estabilidade, mas depois já nem é por isso, é mais porque não é um sentimento que seja, não tem explicação. Em Portugal, nós ainda temos muito mercado. Se entrar numa comparação, eu de repente vejo a Beatriz Rubio, que tem uma marca com 12 mil pessoas, e o que é que eu fiz? Ok. Não é? Pois. Nada. Eu depois depende com quem eu me comparo. Depois. Por isso, em Portugal pode-se fazer muitas coisas. Portugal é um país magnífico, eu gosto imenso de viver em Portugal. Adoro os Estados Unidos, de facto, mas eu sou português, não sou americano. E eu adoro Portugal. Muito bem. Boa. Muito bem, sim senhor. Tem aqui uma questão que se fala muito e vai de encontro um bocadinho aquilo que também estávamos a falar há pouco, tem a ver aqui com os ciclos de mercado, não é? Portanto, como é que eventualmente um profissional, porque nós até passamos aqui pela pandemia, portanto deve ter sido aqui uma grande diferença da forma como os agentes imobiliários trabalhavam,
como é que se prepara para este tipo de potenciais ciclos que possam acontecer, para estas dificuldades como foi a pandemia? Ou não se prepara, ou andamos na... Ahm, a pandemia, na verdade, veio. A pandemia é aquilo que se tem como impacto mais visível, Sim. não é? Mas todos os dias nós temos algo que está a acontecer que cria impacto na nossa vida. Provavelmente foi mais impactante a subida da taxa de juros para um agente imobiliário do que foi a economia, do que foi a pandemia. Do que foi a pandemia. Portanto, mexeu mais com o negócio dele, foi mais incerto do que foi a pandemia. Porque a pandemia foi 3 meses. Isso. Ao fim de 3 meses as coisas começaram a estabilizar, porque havia uma coisa que era garantida na pandemia: ninguém ia ficar em casa para sempre. Certo. Não é? Era impossível, sim, Pronto. claro. Agora, claro que é difícil. Porquê? Porque, mais uma vez, tivemos uma comunicação social muito severa, tivemos informação muito mal, enfim, só para um lado, não é? Portanto, eu acho que tivemos pouca informação em relação a tudo do que se passou na pandemia. Devia ter sido mais aprofundado para que as pessoas pudessem. Exato, sim. Precisamente. Do que realmente era, não é? Do que realmente era. Obviamente que ninguém sabia o que é que podia acontecer, mas sabíamos todos de uma coisa: algum tempo depois nós íamos todos para a rua novamente. Sim. E as casas iam-se continuar a vender porque as pessoas precisam de viver em algum lado. E nós estamos num negócio que é um negócio de bem e essencial para todas as famílias, todas as pessoas. Portanto, é preciso ter uma casa, não é? Agora, como é que os preços iam ou não, reagir à questão da pandemia? Nós não sabíamos. Isso havia uma quebra no mercado, se não havia. Mas acho que como é que um consultor se prepara? Acho que a grande dificuldade de um consultor imobiliário, porque isto é um negócio em que o recrutamento é feito em massa e muitas vezes com muito pouca preparação do ponto de vista empresarial, certo. As pessoas deviam ter, dos primeiros cursos que as marcas deviam ter, era gestão financeira. Para que as pessoas pudessem estar preparadas para momentos mais difíceis. E não é preciso ser uma pandemia. Certo. Não é preciso ser uma pandemia. Ter um fundo de reserva, ter, enfim, não é comissão ganha, comissão gasta. E, portanto, às vezes ainda não ganharam a comissão, já estão a gastar. Já estão a gastar. E isto é que é muito importante, que é que as pessoas tenham alguma gestão financeira. Portanto, isto em qualquer marca devia ser quase obrigatório. Para que as pessoas se preparem para esse tipo de situações. Ter uma noção do que é custos fixos. A grande maioria das pessoas não sabe o custo fixo da vida que tem. Exato. Se eu fizer uma pergunta numa sala a 10 pessoas e se eu lhe for perguntar qual é o custo, quanto é que ela custa para sobreviver, a pessoa não sabe. Sim, e depois não inclui o preço da pasta de dentes, não inclui o preço do creme que coloca no corpo, não inclui o shampoo, não inclui... Não é? São tudo coisas que nos esquecemos, mas que têm ali um comum custo. Sim. E que no final do dia, feitas as contas, aquilo dá X. E eu sei que menos que aquilo, eu não os consigo sobreviver. Portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado. Quem é que está a pagar a conta? Sim. Ou seja, como dica para quem eventualmente quer começar nesta área, poderá ser exatamente isso. Ou seja, perceberem aqui como gerem as vossas finanças para realmente terem aqui um excelente resultado. Não é? Muito importante, é muito importante. Assusta. Cada vez que eu faço esse exercício com alguém que me pede ou com a minha equipa, as pessoas ficam assustadas, porque de repente não têm mesmo noção. Percebem em alguns casos que alguém lhes está a pagar a conta e pensam que são eles que pagam, mas não são. Porque quando fazem estas contas muito específicas, percebem que às vezes o custo delas de vida é alto, não é assim tão baixo quanto isso. Eu já tive casos em perguntar diretamente: quanto é que achas que tu precisas por mês? E a pessoa dizer-me 500 euros e vamos fazer contas e custa 1500. E o dinheiro vem de algum lado e a pessoa nem sabe muito bem de onde. Isto acontece. Portanto, eu acho que é, sim, muito importante ter a noção básica de gestão. Sim. E curioso, tu estavas a falar que essa questão da pandemia que não teve impacto, mas não teve tanto como as taxas de juros. Eu recordo nessa altura estava a trabalhar mais na parte imobiliária. Foi o boom digital para a maior parte dos consultores, né? Porque a maior parte deles ficou em casa, não tinha como trabalhar. Houve alguns que começaram a dar o primeiro passo em fazer trabalho no digital e o restante começou a vir por aí atrás. E eu recordo na altura pessoas comentavam que estavam com quebras de 40% nessa faturação normal, por aí vai.
E sentes que isso também veio profissionalizar um pouco mais o mercado? Porque aquilo que se diz é que, por norma, em média, a transação por consultor anda ali 3, 4 casas, algo do género. Ou seja, que o mercado é muito dominado por algumas pessoas. E o restante dos consultores, que são 50 ou 60 mil, mais ou menos por aí, Tantos? Não tinha noção. tem crescido. É assustador. Tem É das crescido. profissões Os números- com mais Os pessoas. números são assustadores. Incrível. Mas em todos os negócios. Continua, desculpa. Não, já está um bocadinho por aí. Ou seja, estamos aqui a falar de 4, 5 imóveis transacionados por consultor, mais ou menos em média. Ou seja, acaba meio que por profissionalizar mais o mercado. Começa a limpar um bocadinho também aqui o trigo do joio. É um facto, mas isto não é só no imobiliário. Isto acontece nos dentistas, nos médicos, Sim, são muitos, não é? em tudo o que é. Nós temos a regra dos 80-20, portanto, vai sempre ser assim. E obviamente, quando são muito mais, neste caso 50 mil, como dizes, e é perto Não disso, tinha noção. para 150 mil transações, penso eu que foram feitas, ou 150 mil casas vendidas, Cá está. isto Cá tudo está. dá às 3. Mas nunca nos podemos esquecer que ainda temos o trato ao próprio, ainda temos, enfim, outras entidades que vendem que nem sequer pertencem à mediação, como advogados, Isso. sei lá, tanta coisa. Quando eu digo vendem, pelo menos que fazem parte da mediação do negócio, mas que não tem nada a ver com a mediação em si, não é? Do consultor imobiliário. Se calhar, para o consultor imobiliário, os que estão na parte da mediação, isto representa 100 mil casas, 50 mil consultores. Dá duas casas a cada um. Que é assustador. Não Eu é questiono- assustador quando se percebe os números e se Ok. percebe que a quantidade, a rotatividade deste negócio é enorme. Sim, É enorme. e até porque alguns fazem a part-time, nem é 100% Sim, a sim. full-time. Alguns Temos, para que tu percebas, por exemplo, imagina, há uma nova geração agora dos 20 aos 25 anos, 20 aos 30. Isto é uma geração ótima para quem tem agências. São pessoas com custos fixos muito baixos, moram em casa dos pais, não têm despesas com alimentação, com transportes, provavelmente é no carro da mãe. Os pais é que financiam o facto de eles estarem como agentes imobiliários. Estou a perceber. Pagam-lhes a renda, pagam-lhes tudo, não é? Portanto, eles estão em casa dos pais, não têm praticamente despesas nenhumas. São pessoas com alto nível de retenção. Retém muito este tipo de público. Pessoas reformadas dos 60, Sim, já 70 reparei anos, que há muitos. também Já reparei. trabalham menos, obviamente, porque Isso. têm um estilo de vida diferente, até porque querem só fazer aqui, enfim. mas continuam a divulgar a marca. Mas continuam a divulgar a Sim, marca, mas sim, também se retém muito. Porquê? Porque também não têm uma necessidade. Agora, aonde é que está a dificuldade? 30 ou 50. Uhum. Principalmente os 30, onde se comprou a primeira casa, tem os primeiros filhos, onde é mais caro, onde portanto, tem ali um custo de vida alto, há muito mais medo associado de entrar nesta profissão, que é uma profissão que não tem um ordenado, e depois também retém menos, porque se não acontece num curto espaço de tempo, a pessoa desiste. Ou, por sua vez, não faz isto a full time, faz em part-time, que nunca dá também. Sim. Portanto, e isto faz com que nesta faixa etária dos 30 aos 50 haja aqui uma rotatividade de pessoas muito, 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 muito grande. E depois é isto. Ou seja, se chegares ao final, teres ido 4 ou 5 vezes à agência por ano, mas teres feito um negócio que aquilo te rendeu 5 mil euros, Isso. é um acrescento ao ordenado que tu tens no outro lado qualquer. O imobiliário nunca se vai perceber muito bem quem é quem e quem é que está enquanto não se profissionalizar isto. Depois eu ia falar sobre isso. O Certo. porquê de, se calhar, nunca se ter feito isso. É muito Não. normal entrares numa loja de roupa e está lá um agente imobiliário a vender roupa. Sim. Portanto, trabalha na Remax, mas também por acaso está ali a fazer um part-time. Mas isso, de certo modo, agora falando como cliente, digamos assim, dificulta do lado do cliente perceber qual é que será aquele agente imobiliário para, se calhar, vender a minha casa ou o meu investimento, não é? Qual é que será o melhor agente? Porque isto há de tudo, digamos assim, não é? Vamos recuar àquilo que eu disse logo no início. Eu, quando cheguei, vi oportunidades em tudo, até nisso. Pois, exato. Ou seja, Ok. eu só me consigo destacar porque eu faço muito mais que os mínimos. Mas se eu fizer só o mínimo, eu destaco-me completamente. Porque o normal é nem os mínimos fazerem. Ok. Não é? E depois, quanto mais pessoas há a não fazer os mínimos, mais eu me destaco. Estou a perceber. Sim, Percebes? sim. E portanto, muitas vezes tem clientes meus a dizer assim: tenho uma má experiência com A, B, C. Pô, é Pois, normal. Exato, Portanto, é o comum. Claro, é o Ouve-se comum. muito isso. Ainda bem que veio ter comigo. Exato. Até porque Não é? não é preocupante haver essa disparidade, por exemplo, dentro.
falando de marcas, Remax, de uma haver agência. uma agência como a Remax, por exemplo, ter consultores que estão 100% focados e que dão boa imagem à própria agência, mas depois ter aquele um ou dois que não trazem essa boa imagem, porque normalmente o comum dos mortais, não é? Olha, vou escolher esta gente da Remax porque a Remax é que é boa, Sim. fazendo a Sim, marca sim, no sim, total, mas isso às vezes não pode prejudicar também os outros colegas? Isto passa-se na Remax como se passa na Sim, City, Em qualquer como se marca. passa na Era, Eu como se peguei passa- neste exemplo. Exato. Pronto, Portanto, é em todas as maior. marcas é maior. É maior, É que tem exatamente. mais, enfim, expressão. Isso. Claramente. Então, o que é que acontece? Pode ser positivo ou não, ou pode Ok. ser negativo ou não, porque o volume também traz maior probabilidade. E muitas vezes aquela pessoa que até trabalha mal, mas muitas vezes essa pessoa, mesmo a trabalhar mal, ajuda o mercado. Eu não sei, depende da Ajuda, nem perspectiva. que seja numa Ok, lógica de eu já mostrar percebi. o imóvel ou não. Nem que seja a trabalhar mal. Exato. Nem que seja a Sim. trabalhar mal. Eu já percebi. Por exemplo, Ok. ou seja, angariar uma casa fora de preço. Certo. Não tem mal. Não tem mal. Porque aquela casa não vai ser vendida e não vai. Ele fez um mau Ok. trabalho. Mas Mas foi de bom qualquer para forma. que o proprietário perceba Isso. que aquilo Para haver estava mal. consciência. Para haver consciência. Sim, eu percebo. Portanto, E- há sempre coisas positivas a ir buscar. E eu falo sobre isso também, que é, eu adoro a concorrência, porque mesmo que eles façam um bom trabalho, ótimo, o cliente vai continuar, mas se ele faz um mau trabalho, eu tenho a oportunidade É de fazer um trabalho melhor. Sim. E depois, Daniel, pensa nisto. Quanto é que tu tens de cota de mercado? Exato. 0,001%? Portanto, mesmo que exista, tu tens tanto para poder crescer. Portanto, por mais que haja concorrência, se tu se destacas, tu vais ter um mundo para poder crescer. A concorrência não vai afetar. E quanto mais pessoas há, Existem. mais probabilidades há de nós podermos fazer negócio, porque existe mais negócio, porque as pessoas andam atrás de negócio, Certo. mais probabilidades, isto no negócio das casas, eu tenho de vender a casa do meu proprietário, que é isso que me interessa, porque se eu tenho mais pessoas dentro do imobiliário, mais contactos que eu tenho com essas pessoas, mais pessoas estão interessadas e focadas em vender, independentemente se trabalham bem ou mal. Sim. Às vezes ter um cliente, e eu até trabalho mal esse cliente, ou eu ou essa pessoa trabalha mal esse cliente, mas é um cliente. Certo. Sim, e relativamente até a essa questão da concorrência, temos pouco mercado. Recordo-me aqui de uma conversa que também tivemos aqui com o Rui Costa, que fundador da Eat Taste, que basicamente era a Uber antes de existir a Uber aqui em Isso, Portugal. exatamente. E ele diz que quando a Uber entrou no mercado, espetáculo, ele faturava 5 vezes mais porque o bolo aumentou para ele. É isso. Sempre que eles faziam publicidade na televisão, ele tinha mais encomendas, porque havia mais pesquisa no Google e apareciam mais vezes. Então, acho que a concorrência vem movimentar o mercado. Está aprovado. Ou seja, a McDonald's, quando abre num sítio, O abre Burger logo King. a Burger King Isso. e abre logo outra. Aquilo KFC. aquilo fica a zona da. Aquela zona. Quando eu penso em comer um hambúrguer, eu vou àquela zona. Depois é só escolher. Isso. Mas eu já pensei naquela zona como uma zona de comer hambúrgueres. Sim. Então depois é fluxo de pessoas. Exatamente. Provavelmente é a estratégia dos shoppings. É. Exato. Tens imensas lojas no mesmo sítio, as pessoas vão lá, ok, vou loja de roupa, ali. Não é? Até muita nem é gente- descabida, às vezes, até mesmo, por exemplo, às vezes vou nos shoppings, vejo aquela loja de comida quase abandonada, lá foi quem é que vem aqui comer, mas possivelmente com a Pois, enchente. estás no eles shopping, devem aumenta faturar. o Faturam, público. faturam. Exato, Sim, evidente, sim. evidente. Eles ficam e, enfim, eles ganham com a dinâmica que Isso. existe ali. Isso. Sim, até porque a pessoa não quer esperar tanto na fila. Deixa eu experimentar estes. É, Pronto, deixa lá ver. acontece. Gosta, fica. Claro. É, Um Exatamente. bocado isso, não é? Muito bem. Queria aqui falar um bocadinho e perguntar-te, ao longo destes anos, e falando aqui também numa lógica para quem nos está a ouvir, qual é que foi aquela aprendizagem ou aprendizagens que trouxeram aqui mais ROI? Quais se foram. Ou a aprendizagem, ou as várias. Olha, eu tive muitas experiências muito boas. Tive grandes lições, tive situações em que eu, enfim, 2020 foi um ano, ainda há pouco estávamos a falar, Certo. desafiante. Nós fomos em 2018 número 1 em Portugal e na Europa, e éramos só 2 pessoas. Na altura já concorríamos com equipas com 20 pessoas e nós sozinhos fomos número 1, não tínhamos sequer uma assistente. Não estávamos mesmo a pensar em criar uma equipa. 2 pessoas ali, tinham o seu negócio. Em 2019 voltámos a repetir o feito, faturámos uma loucura para 2 pessoas, faturámos mais de 1.650.000 euros. 2 pessoas com uma assistente. E em 2020, de repente,
viemos para metade da faturação, quase. Por causa da questão em que percebemos que basta uma pessoa de duas não estar muito bem Certo. para, de repente, o negócio... Enfim, ou seja, isto foi uma lição. E foi aí que o mal veio trazer o bom. E foi aí que eu decidi criar a equipa, criar uma estrutura, crescer como empresa, distribuir um bocadinho o risco. Portanto, às vezes, uma má experiência, na grande maioria das vezes, traz-nos soluções e para crescermos. Nós só crescemos hoje na dimensão que estamos, precisamente porque tivemos um ano mau. Não nos podemos deixar abalar, não é? Não, Não, eu aprendizagem. reagi Exato. imediatamente. Portanto, eu posso dizer que eu, na altura, percebi, depois da pandemia, não é? Estarmos já na rua, isto em agosto, eu já estava a preparar 2021. Eu já não estava ali muito... Naquele ano eu tinha que finalizar, mas eu já estava a preparar 2021. Reagi muito, muito rápido. Porque principalmente nesse mercado, portanto, os agentes imobiliários recebem-se muitos nãos. Muitos não. Já eu acredito que quem começa deve ser a maior dificuldade e, portanto, essa reação ao não à dificuldade é provavelmente, se calhar, a característica mais importante para o sucesso. Mas eu acho que isso não é no imobiliário, é nas vendas. Nas vendas, Certo. no geral. Nas vendas no mundo inteiro, seja que produtos estivermos a vender, o não faz parte do nosso dia-a-dia. Eu acho que o não nem devia ser considerado. E depois as pessoas levam muito para o lado pessoal. Isto Pois é. não tem nada a ver com elas. Ninguém está a rejeitar. As pessoas têm que aprender com o não e perceber aonde é que podem melhorar e perceber aonde é que podem acrescentar valor. Isso é que é o mais importante, porque o não é um não, é um nhã. Exato. Um agora não. Um agora não. Agora não. Eu acho que é interessante nesse sentido. E eu, Sim, quem sim. nunca é que teve medo de receber, se calhar, os seus primeiros nãos nas vendas, não é? Ficar assim retraído. Sim, exato. Mas eu prefiro receber um não do que não receber resposta sequer. Até porque o não dá uma oportunidade de eu poder melhorar. E é uma das coisas que eu digo: ok, muito obrigado por me dizer que não. O que é que te impediu de avançar agora? Qual é que foi essa objeção para eu poder efetivamente melhorar para uma próxima? Pode não ser contigo, pode ser com o outro. E acho que é importante nós percebermos, ok, porque é que recebemos o não? E para mim, receber o não é ótimo. Eu não sei se vocês conhecem, mas é público, eu não recordo o nome, é muito fácil consultar. O melhor vendedor de carros de sempre. Portanto, inclusive o Guinness teve que inventar um prémio para lhe dar. Ele vendeu em 13 anos 15 mil carros ou 13 mil carros em 15 anos. Foi assim uma coisa absurda. E ele não tinha absolutamente sucesso nenhum. Ele tinha muita dificuldade, só que inventou uma fórmula que depois testou, que tinha a ver com o funil do não. E ele percebeu, com esta fórmula que ele inventou, que ao fim de X não, há um sim. Portanto, e ele só tinha que cumprir aquilo e que não havia hipótese. Ou seja, isso, independentemente, aquilo era estatística e aquilo resultava. E, portanto, ele pôs isso em prática. Estamos a falar que era uma pessoa que te ligava 10 vezes a receber-te o não 10 vezes, que ele sabia que a 11ª vez ias comprar. À mesma pessoa. À mesma pessoa. Incrível. Era incrível. Ok. Era incrível. Ok, Portanto, vou já olhar para a minha pipeline. seja, obviamente que isto depois em 10 pessoas, Claro, 4 ou claro. 5 saltam fora, não é? Sim, Portanto, evidente. não. Mas em 5 isto resulta. Portanto, ou seja, ele levava o não daquelas pessoas e chegava à 8ª, 9ª ou 10ª vez e a pessoa compra. Que é aquela história do carro, de facto. Olha, tenho aqui um carro partido, tu dizes assim, mas eu não quero comprar carro nenhum, uma vez. Exato. E depois ele diz assim, tudo bem, ok, mas a cor que tu queres é mesmo esta. Portanto, Certo. olha, já chegou o carro e tu, mas eu não quero comprar carro nenhum. E depois, está bem, mas olha que as jantes são exatamente como tu queres e tal. Mas eu já te disse, não quero comprar carro nenhum. Até que, olha, queres viver o carro aqui ao stand? E tu, pronto, eu passo aí, mas... É só para estar escalado. É só para Exato. estar escalado. E a seguir chegas lá, é mesmo isto, pumba. Ok. Incrível. E levaste 5 ou 6 Levou não, nãos, mas foi preparando na cabeça da pessoa. preparando já na viste? cabeça dele. Não, já Incrível. estava a A implementar. pessoa já visualizou o carro não sei quantas vezes. Incrível, não é? E é ser Faz todo top of the sentido. mind, porque se É, calhar a isso. pessoa naquele momento não está a precisar, mas na 10ª vez em que tu ligas, É por isso. acaso precisa, olha, lembrei-me, vou-te comprar. Lembrei-me e pronto. Olha, vou já departamento Quem comercial. usa isso é nas praias que nós vamos. Portanto, vocês veem vendedores de praias que chegam e É estão verdade, constantemente a chatear. a chatear, não é? E eles sabem verdade. que no fim do dia, eles sabem isto, que no fim do dia eles vão levar tanto não, mas que aquilo vai fazer um funil
e nesse mil eles vão vender X peças e vão faturar Y. E todos os dias é igual. Exato. É Pá, incrível. Eu, por acaso, eu não gosto que me chateiem muito daí. Mas tudo certo. Mas tudo certo. Mas és tu. Exato. És Sou tu. eu É a sou tua o único. persona, és tu. exato. Sim. Mas o que é certo é que há uma Isso. coisa que é certa. Eles estão lá todos os dias. Isso. Eles vendem. Exato. Aí vendem. E vendem. Pronto, eles vendem. E vendem. Eles vendem. Senão não estavam lá. E é quase sempre o mesmo resultado. Há um dias melhores, outros dias piores, mas aquilo é quase sempre o mesmo. Sim. Não, mas essa é muito boa. Já vou meter o meu pai. Já vai estar no processo de Coitado vendas do ali. comercial. Já tens 5.000 leads em pipeline para tratar. Muito bom. Avançamos aqui. Vamos aos jogos. És tu Avançamos a aqui. apresentar? Temos deixo. aqui um pequeno contexto de negócio, algo diferente daquilo que fazes. O objetivo é mesmo esse. Depois aqui a perceber quais é que serão as tuas opções ou opção, ou decidires uma outra qualquer para resolver aqui o dilema. Ok? Vamos ver então o que é que nos calha. Imagina que és o responsável pela gestão de um parque de aventuras num local remoto. O parque é conhecido por atividades como escalada, tirolesa e caminhadas em trilhos incríveis. Apesar de ser um sucesso entre aventureiros, o crescimento tem sido lento e decides explorar formas de tornar o parque mais atrativo para um público mais amplo. Portanto, Daniel, perante este cenário, como é que tu expandirias aqui o parque? Temos 3 opções. Criavas pacotes familiares, portanto introduzias atividades mais leves e interativas como o minigolf, temático, trilhos para crianças, para atrair famílias e aumentar aqui a afluência. B. Apostar no turismo internacional, investir em campanhas de marketing direcionadas a turistas estrangeiros e a criar pacotes com transportes e estadias. Isto obviamente atraria mais visitantes, mas aumentava aqui os custos operacionais e a dependência de públicos externos. Ou transformavas o parque num destino sustentável. Criavas iniciativas ecológicas, como experiências de plantação de árvores ou workshops de conservação ambiental para atrair um público mais consciente e diversificado. Para onde é que tu eventualmente irias? Ou se tens outra ideia? Pois, eu acho que é um pouco limitado. Boa. Eu teria. Obviamente que eu. Enfim, não sei se tenho que responder ou não, assim de repente com a ideia que eu tinha ou tenho, porque eu gosto muito de olhar para os temas, estudá-los e tentar perceber. A pergunta veio, eu já estava a imaginar o parque, onde é que eu podia encaixar, onde é que eu não podia. Portanto, eu não sei se existe um tour de turismo pelo parque, portanto, um tuk-tuk no parque, em que eu pudesse não só fazer a pé, mas também fizesse num carro, sei lá, ir ao Walt Disney, perceber como é que eles funcionam, para tentar lá tirar ideias e aplicar nesse meu parque, porque eu sei que eles funcionam, portanto, e muitas vezes copiar é o melhor caminho, não é inventar. Eu estive lá 3 dias e funciona. E funciona bem, não é? Incrível. Portanto, se eles funcionam, eu só ia buscar ali algumas ideias e aplicava ali. Às vezes nós temos uma tendência muito grande a queremos ser especiais e diferentes, não é? E então achamos que isto está tudo na nossa cabeça. Ou não, pode já estar na cabeça de outra pessoa que já inventou, já testou, em que eu só chego lá e copio. Exato. Não é? Portanto, se calhar a primeira coisa que eu faria não era nada disto, era pegar um bilhete e ir ao Walt Disney perceber como é que eles fazem. Muito bem. E moldar-te à realidade. Sim, exatamente. aliás, Sim, a há inovação não tem que ser algo novo, é a transformação de algo que existe. Exatamente. Sim, Ou copiar. exatamente. Ou copiar. As pessoas acabam por querer reinventar a roda, não é? Não é? Quando a roda já Muitas está vezes. inventada. Isso acontece muito no imobiliário. Também? Muito. Em que sentido? Porque há uma tendência muito forte a que eu vou ser especial. Eu vou mudar isto tudo. E isto já está inventado há muito tempo e resulta. Certo. Porque já, enfim, há mais que provas que isto resulta. E às vezes é fazer o básico e não inventar muito. Só que a maioria não faz o básico. Não faz o básico. Fazendo o básico, isto Básico resulta. bem feito. Básico bem feito, não há como. Repetidamente, repetir o básico, Isso. repetir o básico, repetir o básico. Sabes que eu sentia muito isso na parte do marketing, não é? Que, estou farto de ver aí os anúncios, eu não quero anúncios iguais a esses, não quero isso, eu quero fazer coisas diferentes e tal, e não sei o quê, mas olha, mas se está a resultar, porque é que não haverias de fazer? Ou seja, tu queres montar uma estratégia diferente, tens tempo e dinheiro para isso? Não. Então, mas para fazer uma nova estratégia é preciso entrar em processo de teste, de validação, de investir, e muitas vezes, e tempo. Claro. E muitas vezes, a maior parte, principalmente o consultor imobiliário, não tem esse tempo, não tem esse dinheiro para o fazer. E está tudo certo. Se eu quiser fazer uma coisa efetivamente diferente,
temos de ter a capacidade de perceber que pode dar errado esse teste. E eu sou muito apologista disso, também de moldar. Existe um livro que é Still Like an Artist, fala exatamente sobre isso. Como é que nós podemos adaptar ideias, negócio, quem é que nós podemos olhar para fora ou mesmo para dentro e fazer igual ou parecido, moldar a nossa realidade. E faz todo sentido, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que a Apple não inventou o telemóvel. Exato. Não, sem dúvida. Nem a Tesla inventou os carros elétricos. Exatamente. A questão é essa. A questão é essa. Muito bom. Olha, este negócio está aqui a expandir. Tá, exatamente. E tu és chairman, investidor, sócio investidor. E passamos aqui para o nosso jogo, para o Roy Team, em que tu vais ter que escolher o teu CEO, CMO, CFO e CEO, diretor executivo, diretor de marketing, diretor financeiro e diretor operacional para este negócio de parque de aventuras. Exato. E o objetivo aqui, dentro aqui de um saquinho, e o objetivo é ver como é que conseguimos trazer mais ROI possível com esta equipa. Isto vai ter que resultar, não é? Portanto, vou-te pedir para tirares 4 cartõezinhos. 4, não é? Sim. Sim, está baralhado, mas se quiseres podes tirar por cima, pelo meio. Ok. E agora mostrar aqui para a câmara. Ok, podes. Um de cada vez. Sim. Um de cada vez para ver. Sim. Cristina Cristina Ferreira. Ok. Fanny. Se quiseres podes Se não virar. souberes Se alguém, quiseres nós ver, explicamos. vês a cara. Ok. Se não Cristina conheces Ferreira alguém, nós sabes, explicamos. Fanny não sei, sabes. Aqui é o. José Neves, José Neves, CEO CEO fundador da Farfetch, Farfetch. Uhum. ex-CEO. E o Ricardo Araújo Pereira. Muito bem. Dizem uma equipa. Tem Conheces aqui uma todos? equipa. Sim, Nem que seja de cara. sim. Exato. Conheço. Então, quem é que eu escolho para. Executivo, marketing, finanças e diretor operacional. Executivo, o José Neves. Ok. Finanças, o Ricardo Araújo. Algum motivo? Quais são as razões? Porque eu acho que o Ricardo é fantástico nisso das finanças. Porque, na verdade, se olharmos para a vida dele, ele é uma pessoa com bastante estrutura na vida dele, não é? Portanto, pessoal, uma pessoa com sucesso, apesar de ter um lado político que apoia uma situação contrária àquilo que ele é, não é? Pois é verdade. Exato. É verdade. É engraçado. E essa incoerência a mim acho que é engraçada. Ok, boa. Portanto, Quem é que foi? Foi José Neves. José Neves. porque do ponto de vista particular, ele de facto prova que ele Sim. consegue gerir as finanças dele bem feitas e de facto consegue ter um sucesso incrível nos últimos anos. Sem dúvida. O José Neves, obviamente, porque enfim, teve um sucesso também por ele incrível. Obviamente que agora as últimas Sim. partes não foram tão boas, mas porque chegou ali uma determinada altura que acho que devia ter algum tipo de apoio que lhe permitisse dar o salto. O salto muitas vezes é delegar e entregar a quem de direito. Perceber esse timing não é fácil. Também, não é fácil porque temos essa paixão do que é nosso e é nosso, mas há uma altura que nós não temos capacidade para ir mais além. Eu recordo-me de estar a ver um podcast de uma pessoa com muita capacidade, e ele era o presidente de uma empresa de 7 bi e foi convidado para gerir uma empresa de 70 bi. E foi convidado pelo menos para foi entrevistado. E a direção dessa empresa decidiu que ele não era capaz. Portanto, ele teve que perceber que ele precisava ainda mais estrutura para conseguir, apesar de ter vindo de uma estrutura muito, muito, muito forte, não é? Portanto, estamos a falar de uma empresa enorme, mas era preciso muito mais. Muito mais. E um bom empreendedor não quer dizer que seja um bom empresário. É verdade. Sem dúvida. É, não é? É verdade. Portanto, é isto. No que respeita ao resto, temos a outra parte, qual é? Marketing e operações. Marketing e operações. Marketing, temos a Cristina Ferreira. Não, desculpa. Operações, a Cristina Ferreira. E marketing, A Fanny. a Fanny. Marketing, Fanny. Fanny. Cristina Ferreira para operações. Algum motivo em especial? Acho que é uma boa líder. Acho que, obviamente, que ela ia dar a cara pelo parque. Pois. Efetivamente. Sim.
Imagina se era um trabalho que a Fanny tinha que fazer com ela, Exato. Tinha que a convidar. que a convidar. Exato. E depois é uma pessoa muito respeitada, não é? Pelo público, ainda mais o público que falamos aqui deste parque. Pois. E portanto tem a ambição de crescimento, tem o desejo de não é uma pessoa que fica satisfeita nem parada, que é um bom exemplo do que é esta insatisfação constante. É verdade. E não há nada melhor do que ter nesta parte de uma empresa uma pessoa destas, porque ela vai querer sempre mais e mais e mais e mais. E eu acredito muito que o motor das empresas está aí, na parte produtiva, Nas operações. das operações. Ok. Depois, entretanto, obviamente que não é só, mas é preciso ter essa parte bem olhada. Muito bem. Muito bom. Aqui uma última questãozinha antes de irmos embora. Aqui para quem, eu acho que já falamos um bocadinho, mas de qualquer forma, para quem está a iniciar ou pensa em iniciar a sua carreira como consultor imobiliário ou entrar nesta área, até como se calhar Mas investidor, meter nas áreas de negócios, por Exato. exemplo. Quais é que serão aqueles primeiros passos que essas pessoas devem fazer, obrigatórios, digamos assim, para reduzir o erro e aumentar aqui o ROI ao longo do tempo? Olha, Diogo, eu acho que a grande maioria das pessoas tem que, quando pensa em entrar no negócio, tem que se rodear de pessoas que já percebam do negócio. Portanto, tem que haver aqui uma humildade muito grande. Principalmente tem que limpar o que tem na cabeça dos seus antigos empregos ou negócios. Eu só consigo permitir que alguma coisa entre nova quando eu estou preparado para que isso aconteça e eu tenho mente aberta. Porque se eu estou sempre a questionar, se eu estou sempre a achar que eu, sem experiência, critico o que o outro faz que já tem resultados, é complicado. Portanto, aquilo que eu fiz quando entrei no imobiliário foi tudo aquilo que eu fiz no meu passado para já não interessa. Eu agora quero abrir mais experiência, eu quero aprender, eu quero consumir tudo o que é informação, quero estar de mente limpa para que ela entre de uma forma sem que eu comece a trabalhar aqui dentro e comece a julgar. Percebes? Ou seja, para ser um exemplo muito específico, dizia-me assim: o negócio das vendas é não falares, é fazer perguntas. E o meu conceito de vendas não era esse, era um vendedor fala muito. Não é? Se eu não estiver preparado para ouvir e para seguir sugestões, dificilmente eu vou conseguir crescer. Portanto, tem que haver muita humildade da parte das pessoas e pedir muita ajuda, principalmente aos que já estão nesse negócio, independentemente do negócio que é. Depois também é muito importante a parte da gratidão. Ninguém deve nada a ninguém, nem ninguém tem que ajudar ninguém. Portanto, que seja claro isto, porque as pessoas que o fazem por gosto. As pessoas estão a tirar o tempo da vida delas. E, portanto, nós que recebemos temos que estar gratos por isso. E temos que ter alguns cuidados para que, quando as pessoas dão, nós possamos agradecer, porque isso é bom. Gratidão e humildade, para mim, é fundamental. Pedir ajuda nesta fase também é fundamental. Depois é ter esta questão dos princípios e valores. E ter noção de que nós vamos perder. Nós não vamos sempre ganhar. Isto é um negócio de perder. Nós temos que ter escolhas igual a consequências. Ou seja, eu não posso querer resultados extraordinários com uma vida normal. Eu não posso querer ter resultados extraordinários se eu não fizer sacrifícios. E isto tem que ter muitos sacrifícios. Ao longo do meu percurso, eu já perdi, entre aspas, não é? Pessoas na minha vida que hoje já não estão. Eu já perdi momentos na minha vida. Portanto, só que para mim a escolha era clara. Eu sabia para onde é que eu ia, eu sabia o que é que queria e eu sabia a consequência que isso ia ter. Certo. Portanto, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, quando eu quero o melhor dos dois mundos, é que é difícil. E isso não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. E, portanto, é por aí. É a noção clara da verdade própria. O que é que eu quero? Se eu quero atingir determinado nível, eu tenho que ser essa pessoa para esse nível. Eu não posso querer ser uma pessoa de nível regular ou baixo, mas querer resultados extraordinários. Em negócio isso existe. Pois é, perceber se quer mesmo chegar Se quer mesmo não é? chegar a esse lado, Exato. porque isso tem muito sacrifício. Exato. Não é só querer, é Exato. preciso fazer. E isso muitas vezes é abdicar de muitas coisas mesmo. Exatamente. Muitas coisas. Depois juntem-se a pessoas, o que nos rodeia é o que nós somos. Juntar-se a pessoas
que têm os mesmos princípios, têm os mesmos valores, é fundamental. Não há equipa que funcione quando os valores não se cruzam. É difícil, porque, enfim, a determinada altura as coisas não resultam. Sim. Às vezes não é fácil a seleção, às vezes não é fácil ter que afastar-se de algumas pessoas, mas é essencial, porque caso contrário as coisas a determinada altura não dá. Sim. E é isto, a minha sugestão é isto. Claro que depois tem que ter consistência, rotina, responsabilidade, tem que, enfim, ter uma mentalidade de empresário, uma mentalidade de empreendedor. Quem se torna empreendedor sabe que não existe trabalho das 8 às 6, não existe fim de semana. Nós estamos 24 horas a trabalhar só se estivermos a dormir. Exatamente. É verdade. Há uma mistura na nossa vida. Ou seja, Exato. eu se calhar à tarde estou a tratar de coisas pessoais, mas à noite estou a atender um cliente. Portanto, ou seja, a nossa vida vai se misturar. Acho que tem que separar um bocadinho com isto do eu tenho 2 vidas, eu só tenho uma vida. A minha vida está misturada à parte pessoal com a parte profissional. Ainda mais quando não sou empresário, não é? Isso. Se quiseres trocar um bocadinho, se quiseres ter as 2 vidas, se calhar vais para colaborador, não é? Exatamente. Mas mesmo hoje em dia, Daniel, um colaborador, se tiver que trabalhar até tarde, trabalha. Tem que Portanto, trabalhar, ou seja, se tiver que atender mesmo a trabalhar para outra pessoa, mas se tiver que fazer horários em que tem que atender um cliente, tem que falar com alguém, pós-laboral, tem que o fazer. Portanto, Até porque se não o fizer, vai haver alguém melhor que vai fazer e vai, Mas isto e é a vai lei do ficar no trabalho. lugar. Exatamente. Exatamente. Portanto, mas foi incutido às pessoas que isto havia 2 vidas. Que é, eu tenho a minha vida das 8 às 6, ou das 9 às 5. Das 9 às 5 é Das mais 9 às comum. 5 é mais Exato, comum. exato. E depois vou para casa e acabou o meu horário de trabalho. Isso não existe. Isso não existe. E cada vez mais vai existir menos. Porque Se existe alguma coisa. Porque o mercado não permite. competitivo. Pois, o mercado é não muito permite. competitivo. Sim. Sim, acho que é importante, e principalmente quem ouve este podcast, Sim. muitos são empreendedores que querem ser, e mesmo quem trabalha por conta de outro, em perceber Sim. que não existe ser empreendedor, não existe um bom líder sem ser um bom liderado, sem ser uma pessoa que... Pensamos um bocadinho, aquela pessoa que pensa que quer ganhar dinheiro, não é? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida estável. Se tu não dás por alguém que tu trabalhas, se Como tu é que não vais dar por ti? o que é que vais dar por ti? É isso. Isto foi um dos primeiros pensamentos que eu Sem tive dúvida. quando eu saí de onde estava e eu estava a pensar em ir trabalhar por conta própria, por conta de outrem. Porque pensava que se calhar tinha que trabalhar e uma coisa que a minha esposa me disse é: se tu já daste tanto por o negócio do outro, Mas o que é que não isso vais é dar para pelo ti, teu? exato. Se Sim, for sim. para ti, tu vais conseguir. E é importante perceber isto: se eu não dou pelo trabalho, pelo negócio dos outros, porque é que tens de começar o teu? Se calhar não vai resultar. Claro. Esse pensamento é claramente fundamental, porque às vezes para tomar a decisão de facto se nós queremos ou não ser ter este risco, não é? Eu vinha pelo caminho e vinha a falar com uma pessoa, precisamente a pessoa rasgava assim elogios a ela própria e dizia que era isto e que era aquilo e que era o máximo, que era fantástica em tudo, e eu dizia: uau, és uma empresária a 100%. Ai não, mas eu não quero ser empresária, eu quero trabalhar para o outro, eu quero ter um ordenado. E eu assim: não, mas as características que tu dizes que tens, tu vais ficar milionária. É isso. E ela disse: mas eu não quero ficar milionária, eu quero trabalhar para outro. Eu disse: mas porquê é que tu queres a segurança que outra pessoa... porque eu quero um trabalho seguro. Eu disse: sim, mas não é seguro. A outra pessoa Pois é. é que vai controlar a tua vida. Ele também pode falir, não é? Portanto, ou seja, afinal, há aqui uma mentira, ou melhor, há uma coisa que ainda não está bem explicada, que é tanta confiança e tanta certeza naquilo que se é, mas na verdade não é. Sim. Porque se fosse, conseguia perceber aquilo que estava a dizer, nomeadamente esta questão de que ela só está a tirar a segurança dela para pôr no outro a responsabilidade da vida dela. É isso, a responsabilidade. Portanto, e na prática é isso mesmo, Daniel. O ser empreendedor ou ser empregado para outra pessoa, hoje, até mesmo trabalhar para outra pessoa, nós temos que dar tanto ou mais do que aquilo que nos pedem. Porque o mercado cada vez mais vai ficar mais competitivo. Inteligência artificial, as máquinas, vêm aí tempos desafiantes, muito desafiantes, e nós, humanos, não é, temos que estar preparados para isso. Sem dúvida. Aquela coisa do equilíbrio de vida que tanto se fala, não é? E que eu acho que é importante. Nós temos a parte da saúde, família e trabalho bem, mas esqueçam isso de estar separado.
Isto é Sim. junto. Sim, nós Há somos uma momentos, pessoa, não é? Nós há, somos há uma momentos pessoa. na nossa vida, se calhar vamos dar mais no trabalho, sim. se calhar vamos dar mais na Claro, família ou noutro faz momento. parte, exatamente. E aí eu acredito no equilíbrio assim, na vida isso. do empreendedor, que é se sim. calhar num mês eu estou mais, ou um mês ou um ano, estou muito mais focado no meu negócio, a fazer acontecer, e se calhar vai haver aqui um mês que vou estar um bocadinho mais focado na família, nos filhos. Sim, sim, Exato. Para mim, agora aquele equilíbrio de este horário é para isto, este horário é para aquele, pá, pode não acontecer, mesmo que nós façamos na nossa rotina, vou traçar isto, acontece, se calhar amanhã não posso ir fazer aquilo que tinha para a minha vida pessoal porque aconteceu um problema, Claro, Faz parte. faz parte. É isso mesmo. sem dúvida. Muito bem. bom. Bom, olha, foi um excelente episódio. Excelente, Obrigado. sim. Muito obrigado pela tua E eu que presença, agradeço. Daniel. Obrigado. Obrigado a vocês também e obrigado aqui para ti. E claro, a equipa que está maravilhosa sempre aqui connosco. Exatamente. Muito obrigado a ti Muito também, Diogo. Obrigado, E Daniel. queria agradecer também à nossa audiência que está ali daquele lado, a ver-nos ou ouvir-nos. Muito obrigado pela tua presença. Já sabes, deixa o teu comentário sobre o que é que achaste sobre este episódio. Comenta também que outras pessoas gostarias de ver presente. Deixa o teu like, partilha, fala com um amigo e vemo-nos num próximo Roycast. Tchau.